Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. E os outros discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou, dizendo: e me dado todo o poder do céu e na terra. Glória a Jesus. Portanto, de ensinar todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vão tendo mandado, e eis que eu estou conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Ti. Obrigado, Senhor, por ter usado a minha mente, apesar que eu não estou com os olhos bem, mas voz está na minha frente, Senhor. Estamos todos aqui na sua igrejinha, que é o vosso coração, Senhor. Abençoe nós, todos nós que estamos aqui, e as famílias nossas que estão fora de nós. Amém, Jesus. Eu louvo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, glória a Jesus, glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus, como a irmã Luzia aqui deu, que tem toda a autoridade, todo o poder em suas mãos. Glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está presente em nosso meio, amém? Vou fazer uma oração aqui, em agradecimento ao Senhor por cada pessoa que Deus tem usado para contribuir com esta obra, para colaborar. Vamos orar nesse momento e agradecer. Poderoso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai, por cada pessoa, Pai, que o Senhor tem usado para contribuir, para colaborar com esta obra. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, Senhor, com ricas bênçãos do céu, Senhor. Repreende, meu Deus, o devorador, repreende as enfermidades, repreende, meu Deus, as setas malignas, repreende a perseguição do mal. Sim, Deus, eu peço em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar o teu povo, meu Deus. Sim, Senhor, tem usado, meu Pai, para benefício desta obra. Senhor Deus amado, em nome de Jesus eu peço, abra a janela dos céus, meu Deus, e derrama bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre cada filho, sobre cada filha, meu Pai, que o Senhor tem usado para colaborar, Senhor, com esta obra, Pai Santo, eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, amém? Vamos cantar essa? Nunca foi sobre nós, e aí eu já passo o preleitor da noite, em nome de Jesus, nosso professor Mateus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi
número 17, capítulo que nós recém começamos, né? Recém iniciamos. Nós vamos dar continuidade então à leitura e à exposição do Evangelho de Mateus, o capítulo número 17. Hoje nós vamos fazer as leituras dos versículos 10 e 13. Mateus capítulo número 17, versículos 10 a 13. Continuando a exposição que nós fizemos na última sexta-feira. Glória a Deus! O pastor trouxe para nós aqui a mensagem sobre a transfiguração de Jesus. Esse evento que nós vamos acompanhar hoje na leitura, ele é recorrente, ele vem depois do evento da transfiguração que foi exposto aqui. Quando Jesus ele chama à parte alguns dos seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, a um monte e lá ele se transfigura diante deles e aparece Moisés e aparece também o profeta Elias. E nós ouvimos a voz de Deus dizendo acerca de Jesus que ele era o seu Filho amado, em quem ele tinha o seu prazer e que, portanto, era ele quem nós devemos ouvir. Então, sendo da última mensagem que nós vimos, a transfiguração é sobre ouvir Jesus Cristo. Né? A gente muitas vezes se atém muito ao fato da transfiguração, de Jesus ser visto em glória, de dois grandes profetas do Antigo Testamento serem vistos ao lado de Jesus conversando, mas o ponto central dessa leitura é o que Deus diz acerca de Jesus, que é para ele ser escutado, para se dar atenção a ele. E hoje nós vamos começar aqui, a partir do verso 10, continuando esse mesmo contexto, até o versículo de número 13, que diz o seguinte: Mateus capítulo 17, versículos 10 e 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Amém? Contexto imediato, nós acabamos de ler. Após a transfiguração, os discípulos perguntam a Jesus sobre Elias. Verso de número 10. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então, após eles terem visto Jesus glorificado e terem visto o próprio Pai, né, o próprio Deus Pai testificar de Jesus que ele era aquele a quem eles deviam ouvir e seguir, eles então perguntam, mas por que os escribas, né, as pessoas que eram versadas na lei de Moisés e nos profetas, nas escrituras do Antigo Testamento, os escribas faziam esse trabalho, eles escreviam, eles eram os editores daquela época, né, eles eram responsáveis por reescrever as escrituras à medida que elas iam sendo usadas, iam envelhecendo, eles tinham que escrever novas. E por conta disso, de tanto escreverem o Antigo Testamento, eles ficavam entendidos sobre tudo que era escrito no Antigo Testamento, né? Eles meio que decoravam aquilo tudo. E aí os discípulos perguntam por que os escribas dizem que é mister ou que é necessário que Elias venha primeiro. Eles estão perguntando porque eles tinham acabado de ver o profeta Elias na transfiguração do monte e tinham escutado de Deus que entre esses dois grandes homens, que são muito significativos e simbólicos para Israel, que é Moisés e Elias, dentre esses dois o Pai vai dizer que é Jesus que eles devem ouvir. Lembrando que no capítulo anterior eles já tinham essa noção, né? Pedro manifestou a palavra no meio deles, que Jesus era o Filho de Deus. Então isso não era algo que estava encoberto deles. Mais uma vez vai ser reafirmado pelo próprio Deus aqui que Jesus era o seu Filho. Então, diante disso, por que eles perguntam a Jesus? Eles viram e perguntam por que, mister, não é necessário que Elias venha primeiro? Né? Eles falam dessa forma. Jesus vai responder no versículo de número 11. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, versículo de número 12, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Bom, no verso 10 vemos a dúvida dos discípulos, né, com relação ao cumprimento, né, a preocupação que eles tinham com o cumprimento das profecias,
E eles estão fazendo menção justamente a uma profecia que foi dita pelo profeta Malaquias. Nós lemos aqui no início do culto. Malaquias no capítulo de número 3. E no capítulo de número 4 do mesmo escrito do profeta Malaquias, diz no verso 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está escrito lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Então a gente vê que os discípulos tinham uma preocupação com o cumprimento das profecias, com o cumprimento de tudo que estava escrito na palavra de Deus naquele contexto. No verso de número 11 nós vemos a resposta de Jesus, né? Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso aponta para um cumprimento escatológico futuro, né? E ao mesmo tempo prepara o terreno para uma revelação mais profunda. Nesse contexto aqui, Jesus está falando, Elias virá e restaurará todas as coisas. E continuando a par com a resposta de Jesus, nós vemos Jesus afirmar que Elias na verdade já tinha vindo, né? Ele fala, Elias vai vir e vai restaurar todas as coisas. Em verdade, vos digo, ele está falando, mas com toda certeza eu digo para vocês que Elias na verdade já veio, que Elias já veio, ele já se fez presente. E ele continua na sua resposta dizendo, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. E ele ainda acrescenta, assim também padecerá deles o Filho do Homem. Ele se refere a João Batista, que veio em espírito e no poder de Elias, como a gente vai ver escrito lá no Evangelho de Lucas. Nós ainda vamos passar por lá nas exposições. Então Jesus está fazendo referência aqui ao próprio João Batista, ainda que ele não está falando diretamente dele, né? Não mencionou o nome dele aqui, juntando as profecias do profeta Malaquias e também nós observando o que está escrito lá por Lucas. Então a gente já identifica de quem Jesus está falando. Ele está falando do Elias que viria e que na verdade esse Elias, que era aguardado por ele, já tinha vindo. Muito provavelmente o judeu ele pensava que Elias viria de verdade, o profeta que subiu na carruagem de fogo, né? Eles pensavam que era o próprio Elias que viria. Afinal, Elias não tinha morrido, ele não tinha passado pela morte, então eles pensavam que Elias retornaria para fazer isso que Deus estava falando acerca do futuro por meio do profeta Malaquias. Mas não, quando se fala que ele enviaria o profeta Elias, eles não entenderam que seria alguém na mesma virtude do profeta Elias, não necessariamente o próprio Elias, né? Então é sobre ele que Jesus está falando aqui nessa ocasião. E ele vai dizer não somente que a esse indivíduo foi feito dele tudo quanto quiseram, mas que o próprio Jesus padeceria também das mesmas coisas. Ele vai dizer, Elias já veio, mas fizeram com ele o que bem entenderam. E da mesma forma o Filho do Homem também vai padecer nas mãos deles. Nós já vimos Jesus falando no capítulo anterior, no versículo 21 do capítulo 16, que ele já estava predizendo a sua morte. Então que ele vai repreender Pedro, quando Pedro chama ele de canto e fala, não faça isso não, né? Tenha piedade de si mesmo. E aí Jesus o repreende por conta disso. Então Jesus ele já vinha anunciando a morte dele, o sofrimento dele. E aqui é mais uma ocasião em que ele está anunciando mais uma vez o seu padecimento pelas mãos dessas mesmas pessoas que foram contra João. No versículo de número 13, encerrando, diz, então os discípulos entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista, né? Agora eles finalmente perceberam que Jesus estava falando de João Batista como o cumprimento das profecias que estavam descritas no livro do profeta Malaquias, né? Algumas coisas que nós podemos observar com esses poucos versículos, com esse curto trecho, né? Um trecho muito curto que nós estamos acompanhando aqui, mas ainda assim nós temos algumas coisas a observar e aprender com tudo isso. A primeira é a importância de reconhecer os sinais que Deus nos dá, né? Deus ele sempre, através da sua palavra, ele nos dá sinais. O próprio Jesus Cristo, no sermão escatológico dele, que nós já estamos perto de iniciar no capítulo 24, ele vai falar sobre os sinais da sua vinda. Então é importante que nós estejamos atentos a esses sinais que Deus dá, porque os líderes religiosos da época, né, do judaísmo, o sumo sacerdote, os fariseus, toda aquela turma, né, eles esperavam por Elias, mas não reconheceram ele na pessoa de João Batista. Como nós dissemos aqui, eles estavam esperando literalmente Elias, eles estavam esperando literalmente a pessoa que subiu na carruagem de fogo e que ele voltaria para restaurar todas as coisas, mas eles não reconheceram, né? Deus profetizou por meio de Malaquias o retorno dessa pessoa, não reconheceram a virtude do profeta Elias na pessoa de João Batista, né? O que nos alerta para a possibilidade
para a possibilidade de nós perdermos os sinais da atuação de Deus por expectativas erradas ou até mesmo por cegueira espiritual, que na verdade era o caso dos líderes religiosos. Eles eram cegos espiritualmente, né? E muito mais profundo, era uma cegueira espiritual tão profunda, eles não estavam só desatentos, eles estavam cegos, que eles não reconheceram o próprio Deus quando ele se apresentou diante deles. Quando Deus resolveu vir pessoalmente, veio em carne na semelhança deles, eles não reconheceram. Fizeram pouco caso e ainda tiveram coragem de matá-lo, que foi o que eles fizeram com Jesus. Então não era só uma expectativa errada meramente, porque de fato era. Eles esperavam de fato pelo próprio profeta Elias. Mas era uma cegueira espiritual que eles tinham, que impediu que eles vissem os sinais de Deus na pessoa de João, para que eles vissem os sinais de Deus através das mensagens que eram pregadas tanto por Jesus quanto pelos apóstolos, depois que Cristo ascendeu aos céus, e para reconhecer o próprio Deus quando veio até eles, né? Lembrando mais uma vez o que foi dito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, né? Tendo Deus falado de muitas maneiras aos pais dos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho. Deus ele foi reconhecido pelas muitas formas em que ele se apresentou no Antigo Testamento, e quando ele finalmente veio em pessoa, não o reconheceram e não fizeram caso dele. Isso aqui é um alerta para nós, né? Dado a possibilidade de perdermos os sinais que Deus nos dá através da sua palavra. De igual modo, como nós estamos nos últimos dias, né? O nascimento de Jesus inaugurou os últimos dias, desde então os sinais que mostram que esse mundo está próximo do fim, de que Jesus está, as portas vão se intensificando, dia após dia, ano após ano, vão se mostrando cada vez mais evidentes. Mas tem muita gente que não está nem aí, não percebe, ou se percebe faz pouco caso, como pessoas que falam, que nada, isso aí acontece desde que o mundo é mundo, isso acontece desde quando eu era pequeno, acontece desde a época dos meus avós, né? E nisso as pessoas vão ignorando os sinais que Deus vai dando de que o fim se aproxima, de que o juízo está próximo, de que Jesus está às portas, né? Outro aspecto que nós observamos dentro dessa leitura é a fidelidade de Deus com relação à sua própria palavra, né? Deus, ele sempre, ao longo de toda a revelação, de toda a Escritura, ele fez promessas, ele fez juramentos, ele deu a sua palavra e as suas profecias por intermédio dos profetas, e em dados momentos, mesmo que demorasse muito, Deus sempre fez questão de zelar pela sua palavra e cumprir exatamente tudo quanto ele disse que faria, né? Jesus confirma que a profecia aqui já foi cumprida, quando ele diz, na verdade, Elias já veio. Então nós vemos a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Enquanto eles ainda talvez esperassem que Elias viesse, pessoalmente, o próprio Elias, Jesus está dizendo, Elias já veio. Elias já veio. Eles estão esperando Elias, mas na verdade Elias já veio e eles fizeram com ele o que eles bem entenderam. Estão mostrando aí o cumprimento das profecias, né? Embora de maneira diferente do que muitos esperavam. Porque quando Deus ele cumpre as suas promessas, muitas vezes é de uma forma que não se espera, ou pelo menos na antiguidade era de uma forma que não se esperava, como o nascimento de Jesus, por exemplo. Quando é profetizado lá que ele nasceria de uma virgem, né, o que o judeu esperava era de que fosse o filho da virgindade de uma mulher, ou seja, a mulher era virgem, se casava com um homem, e o primeiro filho que ela gerasse com esse homem, né, na sua virgindade, poderia ser o Messias, né? Porque as mulheres, quando elas tinham a primeira gravidez no casamento, elas ficavam na expectativa, pode ser meu filho, será que esse é o Messias aguardado? Mas na verdade não, estava falando literalmente de um filho de uma mulher que realmente não conheceu homem nenhum, né? Jesus nasceu de uma mulher plenamente virgem, que nunca teve contato com homem nenhum. Então de uma forma que era completamente diferente do que era esperado pelo povo. E outra coisa importante que nós podemos observar aqui, que não está citado diretamente no texto, mas conhecendo muito bem a história de João Batista, que nós já acompanhamos alguns capítulos atrás, quando Jesus diz, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim padecerá também deles o Filho do Homem, mostrando uma série de coisas, como por exemplo a maldade do ser humano e a completa repúdia que o homem no seu estado natural e nessa cegueira espiritual que nós acabamos de tratar, como ele é completamente hostil a tudo que Deus faz, a tudo que Deus fala e a tudo que Deus promove.
O ser humano, no seu estado natural, ele é completamente hostil, averso, apático, inimigo de tudo aquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala e promove. João Batista, como nós vamos ler lá mais uma vez, o motivo da sua morte foi porque ele denunciou o pecado de Herodes. Nós já concordamos aqui que João Batista não tinha nada que fazer isso. Nem o próprio Jesus não foi lá de Herodes denunciar o pecado dele, então ele não tinha que fazer isso também. Foi, de uma certa forma, uma falta de prudência dele. Mas ainda assim foi morto. De uma forma completamente injusta, através de um estratagema de duas mulheres. Por quê? Porque ele foi denunciar uma coisa que ele mesmo sabia que estava fazendo de errado. Que ele sabia que estava fazendo de errado, que todo mundo ao redor dele sabia que ele estava fazendo de errado, morreu. Então nós vemos a hostilidade que o ser humano tem à santidade, a hostilidade que o ser humano tem à pureza, a hostilidade que o ser humano tem à moralidade, a hostilidade que o ser humano tem às pessoas que prezam por essas coisas, por esses princípios, por esses valores, por esses atributos. Mais uma vez mostrando claramente que o homem natural ele é completamente inimigo de Deus. E uma vez que ele é inimigo de Deus, ele não tem condição alguma para se converter o seu próprio coração de inimigo para amigo e simpatizante de Deus, de tudo aquilo pelo qual ele preza. Mais uma vez lembrando que o próprio Jesus vai dizer para Pedro, a gente viu no capítulo anterior, quando Pedro fala para Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão, e quem te revelou não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Quem realiza essa obra de conversão, de fazer um homem que é completamente hostil à natureza de Deus, agora alguém que simpatiza, que se alegra, que sente prazer na natureza de Deus, é somente o próprio Deus que faz isso. Nenhum ser humano tem essa condição de ir a Deus sozinho, de tomar essa iniciativa sozinho, de tomar essa decisão por si mesmo. Por quê? Porque ele não gosta. Ele não gosta de Deus no seu estado natural, ele tem repúdio a Deus, ele repudia os alertas de Deus e por isso, somente o próprio Deus é que pode sair em socorro dessa pessoa. E é por isso que nós oramos. Nós oramos a Deus porque uma vez que só Deus tem essa capacidade, que só Deus tem esse poder, nós oramos pelas pessoas que não são crentes. Nós oramos pela nossa família, amigos, vizinhos, pessoas que não são crentes. Por quê? Porque só Deus ele pode ir lá resgatar esse povo. Como o próprio profeta Isaías vai dizer, nós todos éramos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava para o seu caminho. O ser humano é assim, ele se desvia pelas suas próprias sendas. Quem é que vai lá buscar essas ovelhas? O pastor. No caso, quem é esse pastor? É Jesus. É ele que vai lá fazer essa busca. A ovelha não sabe voltar para casa. Você solta uma ovelha no ermo, ela não sabe voltar. Não é igual um cão, um gato que sabe farejar e voltar para casa. Ela se perde. Todos nós somos assim, porque o profeta Isaías vai dizer, todos nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, não sabe voltar. Então quem é que resgata? É Jesus. É Jesus. Então, mediante essa hostilidade toda que nós vemos aqui, que Jesus mesmo faz questão de lembrar, e que ele seria alvo dela, né? A maldade no coração do homem é tão anti-Deus, ele é tão anticristo, o coração humano sem o Espírito Santo é tão inimigo de Deus, que até com o próprio Deus em pessoa eles tiveram coragem de armar, para matar, para ferir, para erradicar completamente. E uma dada situação mesmo, quando eles querem matar Jesus pelas suas palavras, ele mesmo vai dizer, eu fiz tantas coisas boas no meio de vocês querem me matar por qual delas? E realmente Jesus só andava fazendo o bem por onde ele passava. Ele curava as pessoas que estavam enfermas, expulsava os demônios que oprimiam aquelas pessoas, curava o estado mental quando eram lunáticas, ressuscitava até os mortos, gente que já não tinha mais jeito, trazia de volta para a vida. Jesus vai dizer, vocês querem me matar, né? E por que vocês querem me matar? Eu fiz tanta coisa boa no meio de vocês, me cita aí por qual dessas coisas que vocês estão a fim de me matar. Né? A hostilidade do ser humano a Deus é tamanha que até contra a pessoa de Deus diretamente eles atentaram, que foi contra Jesus Cristo. E nós aprendemos com mensagens anteriores, quando Jesus fala sobre o preço do discipulado, nós acompanhamos aqui na quinta-feira, o próprio Jesus vai dizer, lá em Mateus, capítulo de número 10, quando ele está instruindo seus discípulos, que basta ao servo ser como o seu Senhor e ao discípulo ser como o seu mestre. E ele sempre fez questão de mostrar isso, inclusive nós vimos. Se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me segue. O caminho de Jesus é esse aqui, ele iria padecer nas mãos desses homens que também fizeram mal para João Batista do mesmo jeito.
E esse era o mesmo caminho de Jesus. E o mesmo caminho de Jesus é o mesmo caminho dos seus discípulos. Tanto que a gente vai observar que esses 12, né, os 11 no caso, você contar juntas, depois, quando Jesus ascendeu ao céu, o caminho deles foi esse. Foi ir para o Sinédrio tomar chibatada, foi ser apedrejado, como foi no caso de Paulo muitas vezes, sair fugido da cidade para não ser morto, sofrer naufrágios, essas coisas mais, sofrimento e iminência de morte. É o caminho do discípulo, porque basta ao discípulo ser como o seu mestre, bastava aos discípulos de Jesus serem como ele. Se o caminho de Jesus envolveu o sofrimento e culminou numa morte atroz, não necessariamente, mas vai envolver o sofrimento, vai envolver a abnegação para todo e qualquer discípulo dele. E outra coisa importante no final da leitura é o entendimento. Jesus não citou aqui João Batista em um único momento dessa leitura, mas no final, no versículo de número 13, a gente vê: então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Eles tiveram a compreensão do que Jesus estava falando, mesmo que Jesus não citou diretamente a pessoa de João. De igual modo, a gente tem que sempre procurar olhar para tudo que a gente está vendo Jesus falar e sempre procurar zelar pelo aquilo que Jesus tinha a intenção de dizer quando ele disse. Quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, o que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer exatamente isso, que sem ele é impossível que o ser humano frutifique, sem ele é impossível que o ser humano dê frutos para Deus, sem ele é impossível que alguém seja fértil espiritualmente, e literalmente nada. Sem Jesus não é possível fazer absolutamente coisa alguma. É um exemplo de que tudo quanto Jesus nos diz, a gente tem que procurar saber, procurar entender. Porque, infelizmente, o que há de pessoas que se levantam mundo afora e colocam na boca de Jesus coisas que ele nunca disse é absurdo. É absurdo. Então a gente tem que procurar sempre zelar para entender aquilo que Jesus está falando conosco. Entendendo que ele mesmo é o cumprimento das profecias e que é ele quem traz para nós a iluminação acerca das profecias, igual ele está explicando para nós aqui acerca do profeta Elias que foi profetizado pelo profeta Malaquias. Né? Então, mais uma vez também, nós estamos em iminência de uma vinda. Os judeus esperavam a vinda de Elias para restaurar todas as coisas, então viria o Senhor ao seu tempo. Isso se cumpriu na pessoa de João Batista. Elias veio e Jesus veio ao seu tempo. Né? O Senhor veio ao seu tempo quando Jesus foi até Jerusalém. Essas coisas se cumpriram. Mas a gente vai ver que ainda há coisas mais que hão de se cumprir, que é a volta de Jesus Cristo. A manifestação dos sinais já acontece, como Deus vai dizer lá no capítulo 24. Basta só nós estarmos atentos, né? Não estarmos cegos espiritualmente com expectativas erradas, como a gente viu. E nós estamos agora aguardando a volta de Jesus Cristo. Aguardando somente a volta. Não mais a vinda do Messias, mas apenas o retorno do Messias. O que compreende estar de prontidão a esperá-lo. Né? Estar de prontidão a esperá-lo. É como uma pessoa que está se preparando para receber alguém. A pessoa, quando sabe que vai ter visita em casa, ela se prepara para receber aquela pessoa. Então a espera da volta de Jesus deve seguir o mesmo exemplo. Não é somente uma mera espera. Né? Jesus está voltando, então a gente está aqui esperando Jesus voltar. Ele falou que ia voltar, mas é aquela pessoa que está se preparando para recebê-lo. Eu estou me preparando para receber porque ele falou que vai voltar, ele falou quando é que vai ser o momento, então eu tenho que estar de prontidão para receber ele aqui. Vai que é hoje, vai que é amanhã, vai que é daqui a X tempo, não importa o tempo, eu tenho que estar com tudo arrumado, preparado para quando ele chegar. É esse mesmo pensamento. Então, de todas as profecias que nós observamos na Escritura, Deus reservou por cada uma delas. Todas as profecias se cumpriram, culminando na pessoa de Jesus Cristo. E falta mais um único acontecimento, que sem dúvida nenhuma, se Deus já cumpriu os anteriores, esse com certeza ele não vai falhar de maneira nenhuma. Jesus há de voltar. Jesus há de voltar. A questão é se nós estamos nos preparando para recebê-lo. Da mesma forma como nós nos preparamos para receber alguém na nossa casa que está prestes a chegar, a gente tem que estar pronto, se preparando para receber Jesus Cristo na hora que ele voltar. Senão nós não seremos recebidos por ele na sua glória. Amém? Vamos orar nessa noite pela mensagem. Diante de
todas essas coisas mais. Temos confiança no nosso Deus, porque Ele é fiel para zelar por tudo aquilo que Ele falou. Sendo Deus fiel à sua palavra, nós entendemos o caráter fiel de Deus. Ele não é somente fiel em parte. O Deus não é somente fiel com uma única coisa especificamente. Ele é fiel em absolutamente tudo. Ele é fiel em absolutamente tudo que faz, em tudo que Ele fala e em tudo que Ele mesmo é. Glória a Por Deus. isso que Ele vai dizer que Ele é o que Ele é. Não é uma coisa diferente daquilo que Ele não seja. Vamos orar nessa noite. Ó Deus Pai, Criador dos céus e da terra, aqui nós nos encontramos mais uma vez reunidos no nome de Jesus Cristo, no nosso próprio nome, porque o nosso nome não possui poder algum, o nosso nome não possui autoridade, o nosso nome não possui expressividade, mas sim o nome que o Senhor constituiu acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. É nesse nome que nós nos reunimos aqui, é no nome de Jesus que nós entoamos os louvores, lemos a palavra e nós acompanhamos esse culto. É no nome de Jesus que nós andamos, respiramos, vivemos, usufruímos de tudo aquilo que o Senhor tem de bom a nos dar, até porque tudo de bom que o Senhor nos concede, o Senhor nos dá por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício. Ó Deus, que o Senhor faça com que o seu povo ao redor do mundo esteja sempre apercebido, que não sejam pessoas que estejam ainda dormindo ou ocupadas demais ou sem visão, como as pessoas nesse contexto aqui estavam. O Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor enviou o profeta Elias, enviou João Batista na virtude dele e não perceberam. O Senhor enviou o seu filho, o Senhor veio na pessoa do seu filho e não perceberam. E de igual modo há muitos que naquele grande dia o Senhor há de voltar e também não estarão apercebidos. Ó Deus, que todo o seu povo ao redor do mundo, todos os seus eleitos e eleitas, aqueles a quem o Senhor protege e guia com a sua mão, todos aqueles a quem o Senhor ainda há de salvar até esse grande dia, que estejam todos percebidos, que estejam todos alertas, estejam todos esperando Jesus voltar para recebê-lo. Porque de igual modo, muitos nesse tempo receberam o Senhor na pessoa de Cristo, mas não o reconheceram. Mas nós, o seu povo, o reconhecemos. E nós o reconheceremos quando ele vier para nos buscar. E nós pedimos para que o Senhor vá, que o Senhor mova os corações, porque o coração humano sem ti é completamente endurecido. O coração humano sem a sua graça, sem o seu mover, sem o seu favor, não consegue lhe enxergar, não consegue achar graça no Senhor, não consegue lhe ver. É completamente cegado, mergulhado nas trevas. Mas uma vez que o Senhor, com a sua poderosa e grande mão, consegue alcança essas vidas, essa faixa é tirada dos olhos, esse coração é transformado, é regenerado, é convertido em uma nova coisa e passa agora a amar a justiça que o Senhor ama e a odiar as coisas que o Senhor odeia. Nós pedimos que o Senhor vá ao redor de todo esse mundo, levantando seus ceifeiros para essa grande seara, que o Senhor mova as pessoas, mova os corações e traga para junto de si todos os seus amados eleitos a tempo oportuno, até a grande volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor permita que nós continuemos aprendendo de Jesus todos os dias, assim como seus discípulos aprenderam de Jesus. Que na verdade o profeta Elias já tinha vindo, que na verdade era João Batista, que assim nós possamos continuar aprendendo do seu Filho dia a dia. Nós agradecemos por essa reunião, por esse culto, pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui cultuando e de usufruirmos da sua presença em nosso meio. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Assim eu agradeço a meu